que sai de uma família conservadora e vai para Provincetown. Do Covid, e ele sentiu um senso de comunidade. É uma queer mecca, né, que eles falam, uma mecca queer lá nos Estados Unidos. Tem uma história muito grande que no final dos anos 80, começando nos 90, na epidemia da AIDS, eles iam lá e criou-se uma comunidade onde eles cuidavam uns dos outros, das pessoas que eram excluídas da família, da sociedade, que não tinham lugar, e criou-se essa comunidade nesse lugar. Isso inspirou o Marco a escrever essa história, e ele queria que fosse um imigrante latino-americano. Quando a gente se conheceu, a gente conversou muito sobre esse processo, assim, né? Eu estava no momento de me assumir publicamente, e eu disse para ele que eu queria muito falar sobre isso através do meu trabalho também, como ator, né? E aí ele me contou que estava escrevendo isso, e imediatamente eu falei, não, esse personagem é brasileiro. E a gente desenvolveu esse roteiro durante 2 anos, né? Então todas as especificidades brasileiras, o poema do Oswald de Andrade, Itu, são coisas que eu vivi, né? Aquela fala que ele fala, um país lindo, homens lindos, um vinho terrível. Tudo isso são coisas que eu ouvi lá de verdade, né? Que eu quis trazer para o roteiro, essa experiência de ser brasileiro, né? A coisa da primeira noite com aquele cara que ele fala, mas você não parece brasileiro, né? Eu luto brasileiro. Tem um estereótipo do que é ser brasileiro, né? Dentro do imaginário americano, etc. Então, a gente desenvolveu esse projeto juntos, e eu trouxe essa brasilidade, né, para esse personagem. E milagrosamente, em 2 anos, a gente conseguiu levantar esse filme, fazer esse filme lá nos Estados Unidos. O filme está em cartaz lá em 8 cidades, que é um milagre. Eu falo que todo filme independente é um milagre por si só, né? Mas esse é um milagre maior ainda, porque ele trouxe não só uma experiência maravilhosa como artista, como ator, mas como pessoa, né? Meu marido, várias questões muito pessoais, né, dentro desse projeto. Mas eu fiz questão de trazer esse Brasil, né, que a gente não ouve falar tanto lá nos Estados Unidos para esse personagem. A gente quer pertencer a uma comunidade, a uma família, a um país, a uma região, a uma pessoa também, né? E eu acho que é isso que o Lourenço está buscando, né? Esse pertencimento, né? Eu falo que é muito pessoal para mim, né? Foi quando eu estava migrando para os Estados Unidos também. Claro que eu migrei em situações completamente diferentes, mas esse sentimento de querer pertencer, de querer encontrar a sua família, de querer encontrar o seu lar, né? Ele é muito presente no filme, né? E eu acho que o filme fala muito sobre isso, que não importa onde você esteja, onde você vai levar você consigo mesmo. E até você conseguir pertencer a si mesmo, você não vai conseguir pertencer a lugar nenhum, né? E eu acho que muita gente fala, o final é aberto. Eu falo, não, gente, é o final mais feliz do mundo. Ele pertence a ele mesmo. A partir do momento que ele pertence a ele mesmo, o mundo está aberto para infinitas possibilidades, né? E esse é um processo que eu passei pessoalmente, né? Durou muito tempo. Eu me entendo como um homem gay desde que eu era adolescente, e eu consegui publicamente assumir isso, me entender e me aceitar no mundo com 30 anos. Né? Então foi um processo longo, assim, é um processo solitário também, que eu acho que tem muito a ver com a coisa da imigração, né? Quando eu migrei para os Estados Unidos também, eu lembro de dias que eu chegava em casa à noite e eu falava, cara, eu não falei com ninguém hoje. A não ser pedir um café ou pedir alguma coisa para comer, assim, mas eu passei o dia inteiro comigo mesmo, né? E esse momento que o Lourenço se encontra, né? Ele está ali, sozinho, com ele mesmo, tentando se encaixar, tentando se entender, né, nesse mundo. Tão bonito a gente passar esse filme hoje, né, no Dia da Consciência Negra. É interessante falar sobre isso, porque eu acho que eles se identificam nesse lugar de não pertencimento, né? O imigrante latino nos Estados Unidos e o homem preto nos Estados Unidos hoje em dia, né? Que é ser um homem preto dentro dos Estados Unidos. Então é nesse lugar de não pertencer, de não fazer parte, porque por mais que a gente fale que Provincetown, até os Estados Unidos é um país livre nesse lugar e acolhedor, não é a mesma experiência para todo mundo, né? Então, eles se encontram nesse lugar de não pertencimento, e é isso que cria essa vulnerabilidade deles se conhecerem profundamente, né? Para mim tem tanta beleza nesse lugar. Eu acho que é a partir
desse lugar de vulnerabilidade que a gente realmente conhece as pessoas profundamente e se apaixona, e se permite se apaixonar, e se permite ser visto, né? Como pessoa inteira. Esse é um filme muito pessoal, mas ele está longe de ser autobiográfico, né? Nesse lugar. Mas eu acho que todo imigrante, eu passei por isso, o Marco Calvani passou por isso, é um lugar de vulnerabilidade tão grande que a gente depende da bondade alheia, né? A gente depende de um acolhimento, a gente depende de alguém que vai te abraçar e vai te acolher nesse lugar. E na minha visão, o Scott, ele esconde, mas como uma maneira de proteger mesmo, sabe? Uma maneira de querer cuidar de maneiras erradas, da maneira errada, né? Esse é um filme sobre também a falta de comunicação, né? Porque se o Lourenço tivesse falado para o Maurice ali na balada o que aconteceu, que o Joe casou, sabe? Mas é esse momento onde ou a gente conversa honestamente, ou a gente finge que está tudo bem e a gente se desencontra. É um filme de desencontros, né? Nesse lugar. Então, eu acho que tem vários desencontros, né? Tem o desencontro da personagem da Marissa Tomei com o ex-marido, o desencontro do Lourenço com o Maurice, o desencontro do Lourenço com o Scott, que no fundo é o pai, né? Ele está ali nessa figura paterna protetora, mas que não soube como falar e como se colocar nesse lugar, né? Mas ao mesmo tempo ele tem essa bondade, ele tem esse lugar de acolhimento, né? Então, esse personagem especificamente, existe um casal que a gente se baseou, que é um casal que mora em Provincetown, que foi muito acolhedor, assim, comigo e com o Marco, que a gente conheceu juntos, e são pessoas maravilhosas que viraram a nossa família americana, assim, nesse lugar. Mas esse incidente em particular foi só um jogo de roteiro ali. A Marissa Tomei, o Marco foi dramaturgo de uma peça do Tennessee Williams na Broadway que chama The Rose Tattoo. Eu não sei como é que traduziu aqui no Brasil a tatuagem da rosa mesmo. A rosa tatuada, obrigado. Que vergonha, né, gente? Estou vendo esse. E eles trabalharam juntos na Broadway e viraram parceiros, assim, criativos, né? Eles sempre trocam ideias de carreira, de projetos e etc. E ela é uma grande amiga, virou nossa amiga, assim. E quando ela leu o roteiro, ela achou lindo e era o único personagem feminino. E eu fiquei com o Marco assim, será que a gente convida? Será que a gente não convida? É muito pequeno, uma participação muito pequena para ela, né? Uma coisa que ela está acostumada a fazer. Mas ela foi meio que um Scott, assim, na nossa vida, né? Ela falou, não, quero fazer parte, quero apoiar vocês, eu acho esse projeto lindo e acabou topando, assim. A gente tinha uma agenda super curta com ela tinha 2 dias de filmagem só, que ela estava entre projetos, mas a gente conseguiu trazê-la e foi uma luz, assim, pra gente, né? No sentido do mercado americano, né? O primeiro filme do Marco Calvani, o primeiro feature filme dele, o meu primeiro filme nos Estados Unidos, a gente não tinha acesso, né, a nada, assim. Então você ter o nome dela e do Bill Irwin no elenco traz uma seriedade, traz um certo, sei lá como colocar isso, mas um respeito, assim, né, para o filme, que faz com que ele seja visto de uma outra maneira e que faz com que ele seja abraçado, né, pela indústria de uma maneira mais interessante. Então ela foi muito fundamental, assim, pra gente. Foi uma experiência incrível trabalhar com ela. A questão da praia sempre foi muito fundamental, assim, pra mim. Eu sempre quis muito trazer isso presente pro filme, porque ao mesmo tempo que é uma familiaridade, que é um lugar que ele se sente mais próximo de casa, Provincetown é uma paisagem meio desoladora, assim, né? Eu queria muito, o Marco também, queria muito que ele se sentisse pequeno diante daquela imensidão, sabe? Que é muito o que ele está sentindo, mas que ao mesmo tempo é o único lugar que ele tem um pouco de reconhecimento, né? Da praia, do mar, da coisa, né? Do Brasil. Eu falei, né? Todo filme independente é um milagre de acontecer por si só, mas esse é um milagre mais especial ainda. A gente estava em Provincetown, terminando de escrever o roteiro, procurando parceiros, procurando produtores, e não existe incentivo do governo nos Estados Unidos. Hollywood é uma indústria independente, então é uma indústria de investimento, que sempre tem retorno. Então é sempre investimento privado. Todos os filmes dos Estados Unidos são investimento privado, não existe nenhum apoio do governo, porque é um business gigante, a segunda maior indústria dos Estados Unidos.
Então todo filme tem que dar um retorno financeiro. E é muito difícil você explicar ou apresentar para um produtor um filme como esse, esperando um retorno financeiro, né? Porque é um filme super independente, pequeno, super... que geralmente os produtores, investidores procuram filmes que com certeza dão um retorno, um thriller, uma coisa nesse sentido. Mas teve uma sincronicidade muito bonita da gente conhecer o Pete e Nick, que são da LG, que é uma produtora independente de filmes, que tem os próprios financiadores deles mesmos, e eles tinham acabado de se mudar para Provincetown. Eles estavam num momento em que eles estavam com uma desilusão, assim, um cansaço da indústria de Hollywood. Eles saíram de Los Angeles e eles investem muito na Broadway, eles estavam focando mais em teatro, e eles se mudaram para Provincetown e a gente acabou conhecendo eles, né, através de amigos, e acabamos conversando e a gente contou a nossa experiência e a gente acabou apresentando para eles o roteiro. Esse processo demorou um ano e pouco, até eles entenderem financeiramente a possibilidade de fazer isso, mas veio muito desse lugar, assim, deles também quererem se voltar para filmes mais independentes, com conteúdo mais pessoal, que fizesse sentido para eles, que fosse menor o risco financeiro, né? E essa parceria acabou acontecendo, assim. Hoje eles são grandes amigos, que investiram no filme por amor, e o filme acabou acontecendo, o que é um milagre, assim, né? Nesse lugar, em 2 anos, colocar um filme desse no mercado. Tem muito... Cara, a gente acha muito que depende da gente, né? Do nosso talento, da nossa batalha, mas no final das contas tem muito do estar no lugar certo, na hora certa, sabe? Tem uma coisa das coisas acontecerem e a gente vai buscando esses momentos, né? Para trazer isso para a vida. É uma coisa interessante, assim, que eu não... O americano tem uma ideia de um estereótipo do que é o brasileiro, do que é o mexicano, do que é o latino-americano, e eu meio que não me encaixo nesse lugar, né? Eles me veem... Quando eu faço um teste nos Estados Unidos para o personagem latino, eles respondem que eu não sou latino o suficiente. E aí eu sempre respondo, mas o que significa isso, né? Como é ser latino o suficiente? Latino o suficiente é a imagem estereotipada que eles têm do que é ser brasileiro. Eles não têm ideia da diversidade racial, cultural que existe no Brasil, né? Então eu queria muito trazer isso para o filme, né? Mostrar isso, né? O que é um personagem brasileiro que é branco, né? Aqui branco, de olho claro, que lá não é branco, mas parece branco, né? Qual é essa relação, né? E essa visão do que é você se encaixar? Eu acho que eu estou meio nesse lugar, assim, nos Estados Unidos, né? Eu não sou latino o suficiente, mas eu também não sou americano, porque eu tenho um sotaque, eu tenho uma cultura, eu não sou europeu, então eu estou nesse lugar, assim, de que Hollywood tem essa necessidade muito grande de te colocar em caixas, né, de definir, né, eles querem definir exatamente os personagens, e eu estou num lugar que ninguém consegue me definir. Eu não sei se isso é bom ou ruim, eu estou tentando usar isso em minha vantagem, mas existem suas dificuldades, assim, nesse lugar, né. Esse projeto, para mim, é um passaporte para esse lugar. Eu não sou o mesmo ator por 2 razões. A primeira é porque a gente está sempre evoluindo, né? A gente está sempre crescendo, não importa o que você está fazendo, cada projeto vai te trazer um lugar. Acho que essa é a grande beleza do ser ator, né? Você só tem como melhorar. Não tem como piorar, né? Porque você está criando prática, e você não envelhece. A nossa profissão não envelhece, né? Olha a nossa mestre maravilhosa, Fernanda Montenegro, aos 95. Sendo mais, né? Então tem essa beleza do ser ator que ele é para sempre. Isso é muito... Mas tem uma segunda coisa que, sim, para mim, esse filme é o final, é o encerramento de um ciclo onde eu pego um passaporte para a minha liberdade. Desde que eu me entendi, me assumi, me aceitei e fui aceito como um homem gay, um ator gay, que tem a capacidade de fazer qualquer personagem, porque a gente já está numa época em que isso talvez não seja tão questionado. A gente está vendo aí galãs em Novela das 8 abertamente homossexuais. Mas esse filme, para mim, é um encerramento de um ciclo desse lugar, assim, sabe? De que eu fui colocado também numa caixinha, né? Definido como um ator desse tipo, e eu queria mostrar
outras coisas, outros lados, outras possibilidades, né? Também por isso é um projeto muito pessoal, né? Eu acho que eu estou muito nu nesse filme, literalmente, claro, e emocionalmente também, sabe? E é uma coisa que eu nunca tive a oportunidade de mostrar um trabalho de uma sutileza nesse lugar, de uma verdade, no silêncio, né? O Lourenço é um personagem que está em silêncio, né? Quando eu li esse roteiro, eu fiquei muito preocupado, porque eu falei, cara, ele mal fala, né? Esse é o grande desafio, né? Ele está em silêncio, mas aqui dentro está cheio de barulho, cheio de ruído, cheio de informação, né? Como absorver isso e como transmitir isso como ator. Devo muito ao meu parceiro, Marco, um excelente diretor de ator que vem do teatro, que gosta do trabalho, do ofício do ator, que conseguiu me limpar muito, né, nesse lugar de vícios, de maneirismos, e tirar e trazer num lugar de verdade, assim. Então, é uma renovação para mim como ator, com certeza, com certeza. Por vários sentidos, né, pela língua, pelo mercado americano, para o mercado aqui. Esse é um filme que é uma produção 100% americana, mas é o filme mais brasileiro que existe, né, nesse lugar. Então, com certeza, eu acho que eu sou um outro ator. Depois que eu me entendi como homem gay também, eu me sinto melhor ator. A gente trabalha com criatividade, a gente trabalha com criação, a gente trabalha com liberdade, né? Como você consegue ser criativo, como você consegue ser livre se você está preso, né? Esse meu processo foi muito bonito como ator para mim, porque eu me entendi muito melhor como artista, muito mais livre, muito mais próximo de mim nesse lugar.